Um dos assuntos mais falados e mais temidos, a marca 666, o anticristo. A partir de agora, comigo, pela Bíblia, como identificá-lo, em que tempo aparece e como o cristão se protege. Vem comigo. Olá a todos, estamos de volta mais uma vez aqui juntinhos com o programa Pela Bíblia, perguntas e respostas. Eu sou Mauro Maier e como sempre é um prazer, pela graça e misericórdia de Deus, estarmos juntos. Vamos para a pergunta do programa de hoje, é do Eric de Lavras. Ele está perguntando como entender a profecia bíblica sobre o anticristo. Como entender a profecia bíblica sobre o anticristo? E quem vai nos responder é a Bíblia, através do nosso querido pastor Edson Reis. Olá, meu irmão! Olá, Mauro, que bom estarmos juntos novamente. Um grande abraço para todos os internautas e para o Eric, que traz aí uma pergunta bastante interessante sobre o anticristo. Bem, quando nós olhamos a figura do anticristo, primeiro vamos definir o termo, né? O anticristo é alguém que se coloca em lugar de Cristo ou se coloca em oposição a Cristo. A palavra, ela nos dá esses dois significados. Bem, nós temos algumas figuras do anticristo, principalmente no Antigo Testamento. Nas visões de Daniel, nós vamos trabalhar Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, onde em alguma ocasião, conforme nos destaca o livro de Daniel, Antíoco Epifanes ele foi uma figura do anticristo, quando profanou o templo e quando perseguiu os judeus, gerando ali a guerra dos Macabeus. Conforme nós sabemos, está escrito no livro de Macabeus, um livro histórico do período helênico. Muito bem. Quando nós caminhamos um pouco mais à frente, alguns cristãos pegam essa profecia de Daniel e a utilizam como uma espécie de visão futurista acerca da pessoa do anticristo, tá? Colocando alguns cumprimentos das falas de Daniel também ali no anticristo. Futuro, o anticristo que viria nos dias finais de acordo com a escatologia bíblica. Isso pode ser feito? Pode ser feito porque existem características muito similares, como, por exemplo, ele fala como se fosse Deus, ele quer estar acima de Deus, ele profana o templo de Deus. Então, essa é a ideia que alguns cristãos utilizam o livro de Daniel. Então, quando você, por exemplo, observar alguém falando sobre o anticristo e usar textos de Daniel, saiba que esses textos, na realidade, fazem uma aplicação primária aos dias e à profecia que Daniel relatou, e, logicamente, que nós podemos colocar, sim, como uma aplicação secundária a esse período do anticristo. Bem, o apóstolo João, ele falava que muitos anticristos já haviam saído pelo mundo afora. E quem era o anticristo? Aquele que negava que Jesus tinha vindo em carne. Agora, é muito interessante notarmos que durante esse período, João classifica os gnósticos como representantes dessa classe anticristã, ou do anticristo, porque os gnósticos tinham a sua teoria de que a carne era muito má, então Deus não poderia aparecer dessa forma. Os gnósticos, que buscavam a sabedoria, não conseguiam entender a encarnação de Cristo. Muito bem. Então João fala que tem muitos anticristos. Isso levou alguns cristãos a pensarem que a figura escatológica do anticristo, ou seja, aquele poder do mal que a igreja cristã hoje fala, não seria possível, porque qualquer um poderia incorporar o espírito do anticristo. Bem, embora seja verdade que qualquer um pode incorporar o espírito do anticristo, até porque esse espírito é satânico, existe sim uma figura escatológica a ser esperada e que é conhecida também como o anticristo. Essa figura escatológica, essa figura que aparece na parte final dos dias, ela é retratada no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Ele é seguido, conforme nós já tivemos outros vídeos, ele é seguido de guerra, fome, peste. Diante do governo dele,
haverá grandes catástrofes, porém ele vai se sobressair. Fará um acordo com várias nações e até mesmo enganará Israel. Quem parece nos dar uma visão melhor sobre esse anticristo escatológico é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele fala: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, né? Mas aguardem que o Senhor descerá dos céus com alarido, com a voz do arcanjo. Já falamos tudo isso no nosso vídeo sobre o arrebatamento. E aí, os cristãos em Tessalônica ficam meio preocupados com aquela situação. Paulo, então, escreve uma segunda carta explicando para eles sobre a necessidade de não estarem tão preocupados, porque tinha um sinal antes da vinda de Jesus. E esse sinal está relacionado com a vinda do anticristo. Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia? Está escrito: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então perceba que ele diz aqui que antes da chegada de Jesus Cristo se manifestará uma apostasia, que é a que nós já estamos vivendo hoje, onde as igrejas estão se desviando da fé, adotando teologias estranhas, como a teologia da prosperidade e outras. E ele disse também que chegaria o homem do pecado. Aí ele diz sobre esse homem do pecado, aqui no versículo 9 e 10, ele continua: aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então veja que ele diz que a vinda desse será segundo a eficácia de Satanás. Bem, a ideia do anticristo sempre foi e sempre será imitar a Cristo. Portanto, o anticristo, quando ele aparece segundo a eficácia de Satanás, com sinais, com prodígios, para enganar aqueles que não amaram a verdade. O livro de Apocalipse, ele também nos mostra algo interessante aqui no capítulo 13. Veja só, no capítulo 13 do Apocalipse, ele nos mostra sobre duas bestas. Ele fala da besta que subiu do mar e a besta que saiu da terra. E aí é interessante, quando ele fala no Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante, ele diz assim, ó: eu vi subir outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro, falando como o dragão, e exercita todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe permitiram que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida mortal da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, conte o número da besta, porque o número é de homem, e seu número é 666. Bem, veja só que interessante. Diz aqui que essa besta, que já é identificada historicamente como anticristo, no passado, quando João escreveu, os primeiros cristãos puderam entender uma aplicação
primária a Nero. Inclusive sobre essa questão do golpe de espada, não é? Que havia uma lenda de que Nero ressuscitaria. Então, nós devemos entender, primeiramente, a revelação, o Apocalipse, escrito identificando ali Nero como sendo o anticristo, ou alguém que perseguiria os cristãos. Porém, conforme nós percebemos, essa particularidade aqui no versículo 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento conte o número da besta, porque o seu número é 666. Então, normalmente, quando falava-se em língua hebraica, não se utilizava, ou mesmo na língua grega, não se utilizavam números diretamente como nós utilizamos hoje. Normalmente as letras representavam números, e você pode perceber isso, inclusive, nos algarismos romanos. Tá? Então, o que acontecia? Quem ouvisse João falar, logo entenderia em primeira mão que ele estava fazendo uma referência codificada a Nero. Bom, porém, a Bíblia nos mostra, no livro do Apocalipse, que essas coisas que foram escritas no Apocalipse tinham um cumprimento futuro. Sendo assim, quando nós fazemos uma relação desse texto com o Apocalipse no capítulo 6, que mostra a saída daquele cavaleiro, que é o anticristo, e ele sai vencendo, ele vence, a Bíblia nos mostra que depois de um determinado período, o que é que vai acontecer? Ele consegue colocar paz na terra em virtude desse caos que ali está. E uma vez que ele consegue colocar paz na terra, diz a Bíblia que ele passa a ser adorado. Ele faz até mesmo fogo descer do céu, coisa que Nero não fez. Então nós temos uma visão futura. Ele faz fogo descer do céu, ele faz grandes sinais, ele faz maravilhas. De modo que esse período onde o anticristo se manifestará é o início daquilo que nós conhecemos na Bíblia como grande tribulação. É por isso que Jesus diz que durante esse período haverá falsos cristos, mas haverá a própria encarnação de Satanás no anticristo. Será um homem, de acordo com a visão de alguns estudiosos, ou será um governo composto, tá? O que é importante? Ele vai exercer controle absoluto sobre a vida das pessoas. Veja que disse que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca que leva o seu nome. Eu entendo pessoalmente que nós chegaremos a esse tempo logo no futuro. Provavelmente esse tempo ele se dê durante algum período que seja um auge da grande tribulação. Porque a grande tribulação começa e aparentemente vai estar tudo começando com o anticristo buscando o seu poder. Não tem numeração, não tem nada. Quando ele consegue colocar paz, ele deseja o controle da humanidade. Esse controle está relacionado com o seu CPF, está relacionado com a sua identificação, de modo que dinheiro não vai valer mais nada. Você não poderá comprar ou vender, a menos que você tenha a marca. E conforme ele diz, a marca é um número de homem, é um número imperfeito, que é 666. Muito bem, uma vez que nós passamos a entender isso, o que é que nós devemos enxergar? Primeiro, que o momento não é de pânico. Nós teremos o momento da identificação do anticristo. Segundo, quando o anticristo ele desejar ter um controle total sobre a humanidade, os cristãos também perceberão. E a Bíblia diz que todo aquele que recebeu a marca da besta no Apocalipse, diz que eles perderam a vida eterna, não é? Conforme a Bíblia nos mostra, lá no livro do Apocalipse 20, todos aqueles que receberam a marca da besta, eles não têm participação com Deus ou com Cristo. Portanto, embora a escatologia seja uma área bastante complicada, bastante difícil, dê margem para outras explicações, nós podemos estar certos de que esse poder acontecerá. O mundo se tornará um caos, ele vai tirar o mundo do caos, ele vai imitar a Cristo, ele vai ser adorado por muita gente, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É tempo de conhecimento, é tempo do cristão estar atento para onde as coisas estão andando.
Se você parar e pesquisar na internet, você vai ver como a China já tem um determinado controle pessoal, né, para cada indivíduo. Exatamente. Controle facial, com o número do documento, com o nome da pessoa, em qualquer lugar que a pessoa passe e a sua face seja identificada. Toda essa tecnologia prevê um controle para a chegada do anticristo. Esse número é literal ou simbólico? Não sabemos. Simplesmente a Bíblia diz que aquele que não estiver compartilhando com o anticristo as suas ideias, ele será ostracizado do sistema, será perseguido e será morto. Portanto, está aí, Eric. Deus abençoe você, um grande abraço e creio que outras dúvidas sobre esse assunto aparecerão e nós vamos tirando-as aos poucos. Grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Beleza, nosso pastor Edson Reis, obrigado, irmão, obrigado ao Espírito Santo, nosso Deus, o Senhor Jesus, que está nos abençoando sempre com a explicação direto da Bíblia pela Bíblia. E é isso aí, gente, participe você também do nosso programa com a sua pergunta através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com, ou ainda você pode participar em todas as redes sociais, pois nós estamos em todas elas. Não esquece, antes de terminar o programa, dá o seu joinha, dá o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. É isso mesmo, o programa Pela Bíblia está chegando no final, mas nós, com fé em Deus, o nosso Deus maior, nós estaremos juntinhos no próximo programa. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal!